Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Estamos compartilhando uma série de devocionais com o tema Vós sois o sal da terra. O texto que estamos usando é Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Usa-me, ó Deus, mais uma vez como bom instrumento nas mãos do Senhor. E convença aqueles que estão ouvindo a palavra, através do teu Santo Espírito, ajudando-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vós sois o sal da terra. Vocês, disse Jesus, são aqueles que dão sabor à terra. São aqueles que conservam a terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se o sal não der sabor, se o sal não conservar, que situação, não é verdade? Um sal que não dá sabor, um sal que não conserva. Diz o texto: como lhe restaurar o sabor? Como que eu posso restaurar o sabor de um sal que não salga? Se ele permanecer misturado, impossível restaurar o sabor. Se o sal permanecer misturado com impurezas, impossível recuperar as suas características. E diz o texto então: para nada mais presta. Um sal que não salga não presta para nada, senão para lançado fora. Quando alguém tem um sal que não conserva, um sal que não dá sabor, um sal inútil misturado com impureza, esse sal é lançado fora. É lançado fora. E o texto então diz que é a parte F de Mateus 5,13, que estamos meditando nesta hora, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Essa é a parte do versículo que vamos meditar. Ser pisado pelos homens. O sal impuro é lançado fora. No contexto do texto que estamos lendo, de Mateus capítulo 5, versículo 13, falar de um sal que é lançado fora, nesse contexto lido, o sal impuro era usado para preparar o caminho que seria pisado pelos homens, preparando esse caminho, evitando assim a lama, evitando que o mato crescesse. Então aquele sal inútil, aquele sal impuro, aquele sal misturado, ele era lançado fora. E a utilidade dele então era ser espalhado pelo caminho onde os homens iriam pisar. Por isso que o texto diz: para nada mais presta, senão para, lançado fora, esse sal ser pisado pelos homens. O cristão que vive misturado com o pecado será lançado fora e será pisado pelos homens. Lançado fora, porque cristão misturado com o pecado não desperta admiração na igreja e nem no mundo. Porque, como cristão misturado com o pecado, ele perde a sua função no reino de Deus, mas ele também perde a sua função no mundo. Porque o cristão, ele deveria conservar o mundo, dar sabor ao mundo.
E se ele não consegue fazer isso, ele então é inútil. E aquilo que é inútil, nesse contexto, o sal inútil, o sal que não salga, o sal que não dá sabor, o sal que não conserva, aquilo que é inútil será lançado fora para ser pisado pelos homens. O cristão que vive então misturado com o pecado será lançado fora e será pisado pelos homens. Mais uma vez quero adverti-lo que não estamos falando da segurança espiritual. Aquele que crê em Jesus está salvo. E quem crê em Jesus recebe a vida eterna. A salvação de um cristão, ela não pode ser ameaçada por nada, nem por ninguém, nem pelo próprio cristão. Porém, um cristão que tem vida misturada com o pecado não será útil nem para o reino, nem para o mundo. Será lançado fora, será pisado pelos homens. O cristão precisa ter vida pura, uma fé autêntica. E o cristão precisa ter um uso da sua vida, um uso digno. Ser usado de forma digna é ser usado como discípulo de Jesus, adorando a Deus e amando ao próximo. Meu querido irmão na fé, Deus nos salvou, nos perdoou. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, e naquela oportunidade confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Somos crentes, somos servos de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo, somos evangélicos, cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos o sal da terra, conservando o mundo, ensinando os princípios do reino, dando sabor à sociedade, ensinando as verdades da palavra de Deus, sendo útil, bons instrumentos nas mãos do Senhor, abençoando este mundo perdido, necessitado de exemplos, necessitado de uma boa palavra, necessitado de uma palavra de esperança, de paz. Querido irmão na fé, nós somos o sal da terra. Nós somos aqueles que Deus salvou, perdoou, separou e enviou ao mundo. Por isso que estamos vivos. Nós somos aqueles que Deus espalhou pela face da terra para conservar a terra, para dar sabor à vida humana, para levar com a pregação do Evangelho esperança para os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, para falarmos de Jesus para aqueles que estão desorientados, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Que você possa manter a sua vida separada, pura, santa. Lembre-se, cristão que mistura a vida com o pecado não serve para nada. O cristão que tem uma vida misturada com o pecado será lançado fora. O cristão que tem uma vida misturada com o pecado, ao ser lançado fora, será pisado pelos homens. E essa não é a posição que Deus pensou para mim e para você. Deus quer que tenhamos vida digna, vida honrada, que sejamos bons representantes do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que
possamos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e vivermos o chamado de Deus para nós. Vivermos como sal da terra, luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra. Obrigado a Deus quando aprendemos que o cristão que vive vida misturada com pecado será lançado fora e será pisado pelos homens. Mas aquele que se arrepender, aquele que separar a vida para servir ao Senhor, esse cristão, ó Deus, que decidir ter vida pura, uma fé autêntica, ele terá também um uso digno de sua vida. E ser usado de forma digna é ser usado como discípulo de Jesus, adorando a Deus e amando o próximo, que é alvo do amor de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a termos vida pura, santa, reta, correta, vida separada, vida de servo nas mãos do Senhor. Deus, oramos, ó Deus, pela igreja cristã espalhada pela face da terra. Nesse tempo de pandemia, onde muitos estão confusos, outros com medo, alguns sem esperança, outros ainda abandonando a fé, a comunhão, ó Deus amado, tenha misericórdia. Traga à memória dos crentes espalhados pela face da terra, que eles, como crentes, têm uma missão, a missão de ser sal da terra, luz do mundo. Ajuda-os, ó Deus, a abandonarem o medo, que também é um tipo de pecado. Ajuda-os, ó Deus, a abandonarem o erro, todo tipo de pecado, e ajuda-os, ó Deus, a se arrependerem e a voltarem a servir ao Senhor com alegria, tendo vida santa, pura, honesta, reta, correta, vida separada para adorar ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Com essa mensagem encerramos essa série de devocionais. Vós sois o sal da terra. Espero que Deus tenha usado minha vida para abençoar a sua. Que Deus te abençoe. Um abraço.